Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. No capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso 37. Atos 2, a partir do verso 37. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio e pela alegria de poder ter a Tua palavra em nossas mãos. Rogamos ao Senhor nesta hora, que nos faça compreender a Tua palavra, e mais do que isso, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para guardar esta palavra, para tê-la gravado nos nossos corações, ó Deus. Usa de misericórdia para conosco. Tu conheces a cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós necessitamos desse alimento espiritual que fortalece a nossa fé. E aqui agora, pedimos a Ti, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, ó Deus, porque precisamos, desejamos ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus é que oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, quando nós pensamos no crescimento da igreja e naquilo que já aconteceu desde a sua origem, no tempo dos apóstolos, até os nossos dias, nós louvamos muito a Deus, porque a despeito de todos os problemas, de todos os desafios, de toda hostilidade, de todas as adversidades e até da incredulidade do nosso próprio coração, a igreja do Senhor Jesus continua avançando. A igreja do Senhor Jesus continua se espalhando em toda a face da terra. Dia após dia, este evangelho tem sido pregado em tantos lugares, em tantas culturas, em idiomas diferentes, pessoas diferentes. E Deus tem feito uma obra grandiosa. E Deus faz, sem dúvida, sempre que a sua palavra é pregada, sempre que ela é exposta com fidelidade, o Espírito do Senhor trabalha de tal maneira que remove ou faz cair por terra todas as barreiras que impedem de um homem ter um encontro verdadeiro com Jesus. E eu estou absolutamente convencido de que o máximo que posso fazer é falar na certeza de que vou ser ouvido. Essa voz está chegando aos ouvidos.
Mas eu creio firmemente que o Espírito Santo de Deus é que tem o poder de fazer com que esta palavra, ela possa descer ao coração. E quando a palavra desce ao coração, coisas grandiosas acontecem. E aquilo que a gente não sabe explicar. É aquela coisa de que você vem para a igreja, muitas vezes não sabe nem por que veio. Quem sabe até a contragosto, porque a mulher disse, tem que ir, vamos lá, me leva. E ele entra e senta, e ali ele ouve a palavra. E ele sai dizendo, não é possível. Alguém contou a minha vida para esse pregador, porque essa palavra foi para mim. Deus conhece os nossos corações. E a minha expectativa é que Deus, em Cristo, nos abençoe. E que assim nós possamos não somente estudar um pouco acerca do crescimento da igreja, mas que nós possamos ser instrumentos de Deus também para o crescimento da igreja. Esse texto que nós lemos é um texto muito bonito que eu particularmente gosto muito, que fala de um crescimento extraordinário que aconteceu. Até aqui, só haviam algo em torno de 120 discípulos. 120 pessoas que seguiam a Cristo. 120 pessoas que professavam a fé em Cristo. Mas algo extraordinariamente belo aconteceu. E um homem iletrado, rude, pescador, sem cultura alguma, sem formação nenhuma, tudo que sabia era lançar a rede ao mar. Mas um homem que, cheio do Espírito Santo, se levanta no meio de uma multidão que havia criticado o que estava acontecendo. Ele abre a sua boca e começa a falar em nome do Senhor. E o resultado daquela palavra foram que 3.000 pessoas entregaram as suas vidas a Jesus naquele dia. O livro de Atos é muito querido. Lucas é o autor não só do Evangelho, como é também o autor do livro de Atos. Lucas era médico, e nós temos aqui alguns médicos. Lucas era um colega de vocês, ele era um médico. E ele escreve estes livros a um oficial romano chamado Teófilo. E ele escreveu porque o desejo do coração dele era que aquele homem pudesse ter um conhecimento acerca dos feitos de Cristo e agora também dos atos do Espírito Santo através daqueles homens que o próprio Jesus havia chamado. E ele vai contar essa história, se valendo de todo o rigor científico para escrever aquilo. Ele faz uma pesquisa completa, perfeita, e escreve com toda a convicção, e ainda mais, ou sobretudo, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E ele vai nos mostrar de forma tão bela, tão clara, como essa igreja, ela nasce, como essa igreja cresce, os desafios que esse povo enfrentou, as mortes que aconteceram, o testemunho que foi dado, os homens que foram levantados, as mulheres que foram levantadas, comunidades que nasceram em lugares improváveis, simplesmente porque aprove a Deus que o Evangelho chegasse até lá. Ele narra, portanto, todo esse avanço da igreja. E o contexto aqui é que havia se cumprido a palavra de Deus proferida lá por Joel no capítulo 2. E agora, no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver essa profecia se cumprindo. O Espírito Santo de Deus descendo para ficar de forma definitiva na igreja.
Isso não significa dizer que o Espírito Santo já não estava agindo no Antigo Testamento. Ali ele estava presente, capacitando pessoas para que a obra do Senhor fosse feita. Mas agora aqui, o Espírito estava vindo para habitar de forma definitiva no coração daqueles que estavam recebendo a Cristo como Senhor das suas vidas. Um fenômeno extraordinário aconteceu. Porque as pessoas que estavam ali, oriundas de vários lugares diferentes, de culturas diferentes, e que falavam línguas diferentes, estavam participando da festa de Pentecostes, lá em Jerusalém. E a festa de Pentecostes é a segunda das 3 festas mais importantes dos judeus. Ela também é chamada de festa das semanas, ou festa das primícias. E havia uma grande comemoração, e havia muita gente ali. O Espírito vem sobre todos que ali estavam naquele momento, os discípulos do Senhor Jesus. E todos eles passaram a falar em outras línguas. Não propriamente línguas estranhas, mas línguas inteligíveis, outros idiomas. E havia uma razão para isso. E a razão é muito clara, é que era a vontade de Deus, é que o Evangelho de Cristo Jesus, aquela mensagem de salvação e de libertação, ela pudesse chegar a outros lugares. Porque aquelas pessoas que agora estavam ouvindo aquilo que estava sendo falado por eles, pudesse levar aos seus lugares de origem. O fato é que, a despeito do que estava acontecendo, e apesar do que estava acontecendo, algumas pessoas se levantaram dizendo: olha, esse povo está doido, deve estar tudo embriagado. Eles estão tudo embriagados, estão falando umas coisas aí, um vozerio que não dá para compreender direito. Eu acho que está todo mundo meio maluco. Esse povo é meio maluco, eles estão bêbados. Isso é interessante, porque o homem lá fora, ele na verdade ele nunca entende as coisas que acontecem dentro da igreja ou no meio do povo de Deus. Para muita gente lá fora, o que eu e você estamos fazendo aqui, é loucura. Dia de eleição, estamos cansados, quem sabe é meio perigoso, vai ter comemoração por aí, de repente alguma coisa pode acontecer. O que esse povo vai fazer? Esse povo não para em casa não tem o que fazer. Domingo após domingo. O que está acontecendo? Por que vivem assim? Não conseguem compreender e jamais compreenderão. Ali estava acontecendo algo assim. Mas o fato é que Pedro estava lá, juntamente com os outros apóstolos. E Pedro se levanta. E Pedro se levanta no meio daquela multidão. E ele começa a falar. E ele começa a pregar. E ele começa a explicar, ou tentar explicar a toda aquela multidão, que aquelas pessoas, elas não estavam nada de loucas e nem embriagadas. Que aquilo era o cumprimento do que já havia sido prometido. E aquela palavra de Pedro foi muito dura, porque ele responsabilizou a todos os seus conterrâneos pela morte de Cristo Jesus. Vocês rejeitaram o Santo de Israel. Ele veio. Vocês viram, são testemunhas dos milagres, dos sinais que ele operou. Vocês o ouviram falar muitas vezes. Boas instruções, palavras de conforto, vidas transformadas, demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas, famílias sendo restauradas. Mas a despeito de tudo isso, o coração de vocês continuou duro, trancado, fechado. E a palavra foi assim. É aquele sermão que muitas vezes nós não gostamos de ouvir, porque ela é muito duro. Aquela palavra difícil de receber. Mas quando a palavra ela vem da parte de Deus, coisas grandiosas acontecem. Diz o texto que, no verso 37,
ouvindo eles estas coisas, que coisas? As coisas que Pedro acabara de falar. Eles estavam atentos, eles ouviram tudo aquilo que foi proferido por Pedro. Diz o texto bíblico que compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E eu estava meditando nessa passagem. E eu estava pensando naquilo que aconteceu ali. E vários comentaristas que eu consultei, eles dão uma ênfase muito grande no sermão que Pedro pregou, nas mensagens, na palavra que foi proferida por Pedro. Mas o meu coração estava indo numa outra direção. E eu estava buscando informações e certezas acerca de quem eram aquelas pessoas. Lá no final, no verso 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E a pergunta que não queria calar no meu coração é: quem eram estas pessoas? Os seus nomes não estão aqui. Quem eram elas? O que aconteceu? Que pessoas eram aquelas que foram recebidas agora na família da fé? Nomes que foram arrolados agora no rol de membros da igreja do Senhor Jesus, que estava nascendo de forma linda e maravilhosa. Quem eram estas pessoas? O que nós podemos falar sobre elas? Será que poderemos tirar para nossas vidas algumas lições sobre isso, sobre elas, embora sem saber de fato quem eram elas? Eram diferentes umas das outras, pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes, de sonhos diferentes, de problemas diferentes, muitas, quem sabe, trazendo muitos traumas na sua vida, decepções, angústias, pessoas distintas, como nós somos também, temos as nossas histórias, temos os nossos problemas, os nossos anseios, e Deus conhece o coração de cada um. Quem eram aquelas pessoas? Algumas informações nós podemos trazer aqui. Em primeiro lugar, aquelas pessoas eram aquelas que estavam no meio do povo que ouviu a mensagem do Evangelho. Eu posso afirmar isso sem nenhum medo de errar. As pessoas que foram recebidas na família da fé, elas estavam no meio do povo que ouviu a mensagem do Evangelho. Elas estavam exatamente ali, elas testemunharam o que aconteceu. Quem sabe muitas delas não foram as que criticaram, as que zombaram, aquelas que escarneceram de tudo que estava, de tudo aquilo que elas tinham visto. Mas estas mesmas pessoas foram as pessoas que ouviram a exposição da palavra de Deus. As pessoas que foram recebidas no rol de membros daquela igreja nascente eram pessoas que estavam no meio da multidão que ouviu a palavra de Deus. Para pensar sobre isso. Isso diz alguma coisa ao teu coração? É muito simples fazer algumas conclusões. Aquele que rejeita, que negligencia, está no meio do povo. Quando esse povo se reúne para adorar ao Senhor, quando se coloca diante de Deus, está sabotando de si mesmo a oportunidade de ter uma vida de comunhão com o Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Deus. Quando nós tiramos de nós mesmos essa bênção, essa oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Porque sempre que nós nos reunimos, nós cantamos, nós oramos.
Mas nós paramos para ouvir a exposição da palavra de Deus. É bem nesse momento quando ele começa a falar ao nosso coração. E sabe de uma coisa? O lugar que nós frequentamos pode determinar o destino das nossas vidas. O lugar que nós frequentamos pode determinar o nosso destino. Eu nunca me esqueço de uma cena que vi, quando tinha ainda por volta de 15 anos. Já faz algum tempinho, né? Eu morava num bairro chamado, aqui, Codozinho. E nós saímos com uma turma para jogar futebol no Parque do Bom Menino, à noite. Era um grupo da rua, colegas. Levávamos a bola e íamos jogar a bola lá. Isso era por volta de 7 da noite. Lá no bairro, íamos passando na porta de um bar. E aquela cena marcou, ficou gravada na minha cabeça. Uma mesa de sinuca, um bar pequeno, onde as pessoas ficavam bebendo lá até tarde. Uma mesa de sinuca e ao lado da mesa um corpo estendido no chão em meio a uma poça de sangue. E eu fui para o futebol com aquela cena na cabeça, tinha acabado de acontecer, e eu dizia, quem é ele? Ele tem família? O que ele está fazendo aqui? Por que ele não estava com a família dele? Por que ele estava entregue a esse tipo de coisa, junto com essa gente? Por que tudo isso? Por que isso? Será que se ele estivesse na casa dele, na convivência com a sua família, com a esposa, será que era casado? Mas ele escolheu aquele local. Ele escolheu estar ali. Obviamente ele não sabia que aquilo poderia acontecer. Mas muitas vezes, queridos, há lugares que nós estamos, que nós podemos prever alguma coisa que não é tão boa. Agora, não existe nenhum lugar melhor para nós estarmos com a nossa família do que na casa do Senhor. Não tem lugar mais seguro do que estar na casa de Deus, reunido com o povo de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. É aqui que os nossos filhos crescem. É aqui que eles aprendem de Deus. Aqui que o caráter é formado, são trabalhados, são ensinados. Eu tenho dito aqui, eu louvo a Deus pelos nossos pequeninos. São maravilhosos. A gente olha essa turminha aí e pensa assim, talvez não estejam entendendo nada. É possível que os mais novinhos talvez não estejam entendendo muita coisa. Mas eles estão em meio a uma atmosfera cultica. Estão em meio a um ambiente que eles já aprenderam que ali é alguma coisa importante. Papai e mamãe estão atentos. Posso não entender perfeitamente o que está sendo dito, mas deve ser alguma coisa muito séria. Olha as crianças nos olhando aqui, ó. Aquela gente que fez parte da igreja nascente, aqueles 3.000 que se converteram, eles estavam no meio daquela multidão. Qual é a multidão que você tem estado? Por onde você tem andado? Tantas vezes negligenciamos as oportunidades tão grandes que Deus nos dá. Mesmo sendo criticados, zombados, mal compreendidos. Mas nós nos reunimos com um propósito. E esse propósito é de sermos instruídos pelo Senhor. A nossa fé é fortalecida. E esse fortalecimento está na razão direta do lugar que nós damos para o ensino da palavra nas nossas vidas. Aquela gente que foi recebida pelo Senhor, não sei o nome deles, quem eles eram, mas uma coisa é certa, todos eles, aqueles 3.000, estavam aonde? No meio daquela multidão que testemunhou aquilo que estava acontecendo e que ouviu
o sermão de Pedro. Mais uma informação sobre aquelas pessoas. Em segundo lugar, além de elas estarem no meio, serem oriundas daquele meio onde Pedro pregou, aquelas pessoas foram aquelas que tiveram os seus corações tocados profundamente pela pregação. Eles não somente estavam no meio, porque muitos estavam no meio, mas saíram dali do mesmo jeito. Estavam lá, participaram, viram tudo, ouviram tudo e foram para casa exatamente do mesmo jeito. Mas 3.000 pessoas, daquelas tantas que estavam lá, tiveram seus corações atingidos pela graça de Deus. E é exatamente isso que o Senhor faz. Ele atinge o nosso coração, que é a sede do nosso ser. Ele atinge o coração daqueles que Ele quer alcançar com a sua graça maravilhosa. Aquelas pessoas, diz o texto, elas tiveram seus corações compungidos, isto é, quebrados. A resistência deixou de existir. A incredulidade deu lugar agora para uma certeza, para um sentimento talvez até não muito compreendido. Tem alguma coisa acontecendo no meu coração, eu não sei o que é. Eu estou incomodado, eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero ter informações. E agora, o que é que eu faço? Foi a pergunta que eles fizeram. Talvez muitos aqui passaram por essa experiência de visitar uma igreja, de começar na igreja assim, sentadinho ali ouvindo, até o dia que o Senhor tocou no coração de forma tão intensa e uma forma irresistível, que tudo que você queria agora é saber, Senhor, o que que eu faço agora? O que que eu posso fazer, Senhor? O coração daqueles 3.000 foi atingido pela graça de Deus. E daí a gente vê, queridos, que não basta apenas nós estarmos no meio da multidão que adora a Deus. Não basta apenas estar no meio daqueles que se juntam para louvar ao Senhor. Mas é preciso que os nossos corações estejam sendo tocados por esse Deus maravilhoso. Os irmãos lembram dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Lembram dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam voltando de Jerusalém, estavam profundamente abatidos, tristes, decepcionados, porque o líder deles tinha sido crucificado, tinha morrido, e agora? Eles estão caminhando, e o Senhor Jesus aparece, e pergunta para eles do que eles estão falando, e eles repreendem aquele que caminhava com eles, que era Jesus, eles não tinham reconhecido. Disse, não estou entendendo, só tu que não sabes o que aconteceu. E o Senhor começa a usar as Escrituras ao falar com eles. E lá na frente, um diz para o outro, não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Aquele homem, enquanto falava com a gente, o coração não estava nos ardendo, queimando dentro do nosso peito, alguma coisa diferente estava acontecendo. Que coisa diferente era essa? Era o Senhor que estava trabalhando para tirar daqueles corações a incredulidade, o ceticismo, a indiferença, a dúvida, e depositar naquele coração uma certeza de que Deus não somente existe, mas que Ele está vivo e reina para sempre. Irmãos, eu fico feliz com depoimentos. E teve um depoimento que eu ouvi aqui, que me emocionou muito, na vida de uma pessoa que estava se congregando, estava vindo, visitando a igreja, já tinha visitado outras igrejas, uma pessoa crente, muito temente a Deus, mas por algum motivo estava naquele momento sem frequentar, sem fazer parte de uma igreja. E ela me procurou e disse uma coisa maravilhosa para mim. Ela disse, pastor, eu vim aqui, primeira vez, me sentei aqui no meio, ouvi a palavra. Naquele dia, Deus restaurou
a alegria de me congregar. Deus restaurou. Deus fez algo no meu coração. Me deu um desejo. Não, eu não posso mais ficar assim. Eu preciso me congregar. Sabe, Deus faz isso, irmãos. Não apenas estar no meio da multidão, mas estando no meio da multidão, ser atingido, alcançado pela graça, ao ponto de nosso coração se abrir para que o Senhor faça morada. Então, aqueles 3.000 que foram arrolados agora, como membros da igreja nascente, eram pessoas, em primeiro lugar, que estavam no meio da multidão, que viu e ouviu as coisas maravilhosas que Deus estava fazendo. Mas não somente isso. Foram pessoas que não ficaram indiferentes a tudo que estavam vendo e ouvindo, mas pessoas que foram tocadas. Seus corações foram alcançados pela graça de Deus. Mas tem uma terceira coisa. E preste atenção. Além de tudo isso, aquelas pessoas foram aquelas que acataram as verdades que lhes foram ensinadas. Elas ouviram, elas estavam no meio da multidão, preste atenção, elas ouviram tudo aquilo que foi dito, seus corações foram compungidos, tocados, e elas poderiam ir para casa simplesmente com aquela forte emoção de uma coisa, de uma sensação maravilhosa do que aconteceu, como se tivessem vindo de uma festa qualquer. Mas muito mais do que isso, aquelas pessoas, elas acataram as verdades que foram proferidas a elas. E o texto diz assim, quando elas perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Estamos sentindo algo grande no nosso coração, ouvimos tudo que foi dito, agora o que nós faremos? Aí Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, presente maior. Palavra no original, Dorian, quer dizer, é o presente, a presença capacitadora do Espírito Santo de Deus, dele que é a terceira pessoa da Trindade. Então vejo que algumas instruções foram dadas. A palavra é: se arrependam. E arrepender-se, arrependimento significa mudança de mente e de atitude. Arrependimento começa com uma mudança completa na nossa mente. Eu estou arrependido, isto é, se pudesse voltar, não faria de novo. O apóstolo leva aquelas pessoas a pensarem sobre a vida que estavam levando e mudarem completamente a sua forma de perceber, mudar os seus valores. Há um escritor muito interessante que eu tenho gostado de caminhar com ele, chamado Pablo Adeiros. Ele é um historiador e um comentarista também. E ele, ao descrever exatamente essa necessidade de arrependimento, ele vai mostrar que essa mudança de mente, ela acaba por mudar também o coração, mudar também os valores. E as nossas vidas, então, agora, por conta do arrependimento, passam a ser conduzidas por princípios, por valores que antes nós não aceitávamos, por conta do arrependimento. Arrependei-vos, sejam batizados, isto é o sinal da aliança. É um sinal que evidencia de forma externa aquilo que internamente aconteceu na vida de uma pessoa. Então agora, eu como batizado, eu sou membro da igreja do Senhor Jesus. Eu faço parte dessa igreja. Eu fui alcançada pela graça. Eu faço parte desse povo que proclama o nome do Senhor. Tenho privilégios, tenho responsabilidades de honrar ao meu Deus, de viver para a glória desse Deus maravilhoso. E ele diz mais assim, com muitas outras palavras, o verso 40, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
Em outras palavras, cuidado com o mundo que vocês vivem. Cuidado com a cultura da qual vocês estão imersos. Fiquem ligados, preste atenção com essa geração. A mensagem já era grave naqueles dias, e nos nossos dias não é diferente, irmãos. Precisamos estar muito atentos, porque nós somos diuturnamente convidados a nos afastar do Senhor e abraçar uma forma de vida completamente contrária à vontade de Deus. Por isso, a exortação chegou a eles, eles abraçaram aquilo, por isso que eles foram recebidos. Foram recebidos porque houve uma mudança completa. Agora eram novas criaturas, as coisas velhas tinham passado, não importa o que aconteceu no passado, não importa os problemas que vivenciaram, os tropeços que deram, agora eram novas criaturas que estavam entendendo verdadeiramente que a vida cristã é uma luta muito grande. É um desafio muito grande que nós travamos, porque carregamos dentro do nosso peito um coração que tenta nos enganar todos os dias. Facilmente somos seduzidos pelos atrativos que o mundo oferece. Os nossos filhos têm sido alvos prediletos desses atrativos. Olha o que isso aqui está oferecendo. Às vezes um pai e uma mãe, para ficar um pouquinho mais tranquilo, deixar que seus filhos não perturbem tanto, pega o celular e vai para lá. O menino já aprendeu a viajar na internet, entra no YouTube, TikTok, está sendo doutrinado, ensinado. Nós estamos vivendo dias difíceis. Onde estamos matriculando os nossos filhos? Quem são os seus professores? Quem são os seus colegas? Nós precisamos ter cuidado. Vivemos uns dias em tempos difíceis. Essa nossa geração não é muito diferente daquela. E a exortação aqui do apóstolo foi para que eles tivessem cuidado. Salvai-vos desta geração perversa. O caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à salvação. Então, sem nenhum medo de errar, podemos afirmar, sem saber quem eram aquelas pessoas, quais eram os seus nomes, as suas profissões, nós podemos dizer que elas eram aquelas que estavam no meio daquela multidão que ouviu a palavra de Pedro. Elas eram aquelas pessoas que foram profundamente tocadas no coração. E elas eram pessoas que acataram todas aquelas verdades que lhes foram ensinadas. O resultado de tudo isso é que elas foram batizadas e foram recebidas como membros daquela igreja que estava nascendo. O que nós poderíamos tirar de lições para nós de tudo isso, irmãos? Além de tudo aquilo que já falamos. Primeira coisa, meu irmão, não negligencie o culto público. Não negligencie o culto público. Porque é bem ali que Deus pode trazer algo novo para o teu coração. É bem ali que Deus pode mudar completamente a tua vida. Não negligencie. Participe. Se esforce para não perder nenhuma oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Uma outra lição para nós: não devemos jamais resistir ao ardor do nosso coração quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Isto é, aquilo que você sente enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, não empurre aquilo para frente. Não diga assim, olha, tudo isso é importante, foi para mim, mas próximo ano, em janeiro, minha vida vai ser outra. Amanhã, depois da manhã, no próximo mês. Não, é para hoje. Você ouve essas verdades e saia daqui com uma decisão. Hoje eu tomo uma decisão. Qual é a decisão? A decisão de verdadeiramente me colocar nas mãos do Senhor. De viver para a glória do Senhor. Isso que eu estou sentindo.
é algo que Deus está fazendo. A terceira lição: não desistamos da luta, nunca. Vivemos em meio a conflitos. Você tem enfrentado lutas e desafios, mas não desista jamais. Permaneça firme. Você foi chamado pelo Senhor, separado pelo Senhor. Viva para a glória do Senhor. E espere por aquele dia onde você vai ouvir o Senhor dizendo para você: vinde, bendito, bendita do meu Pai, para o lugar que foi preparado para você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe. Fortaleça o nosso coração. E que caminhemos juntos como igreja, marchando firmes, proclamando as verdades eternas que têm transformado a vida de tantas pessoas e que transformou as nossas vidas também. Que Ele nos abençoe. Amém.